chegando por aqui e nós abrimos o programa com a coletiva do diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano. E ele falou algumas situações e falou com relação a reforços e a utilização de jogadores da base. Eu sinceramente fiquei assim com o pé meio atrás quando falou da base. Por que essa mudança de filosofia? Será que é uma filosofia que é muito galgada pelo treinador que está no momento? Se o treinador gosta de usar a base, aí começa a usar a base. Se o treinador não gosta, meio que dá uma freada. Você não parece meio estranho essa situação, Ale? Parece sim, porque o Felipão, se você pegar a carreira dele, ele não é muito afeito não à molecada não. Se você pegar o histórico dele, ele é mais de trabalhar com jogadores consagrados. Depois que atingiu, evidentemente, esse status, né, de um treinador de destaque, ele é mais de trabalhar com o pessoal mais experiente, né? Agora, também não faço conta com o dinheiro dos outros. De repente, deu uma apertada lá, né? E o pessoal acha que agora é hora de segurar. Eu só tenho essa impressão que não é quando você quer que você vai usar a garotada. Você tem que se preparar para isso, né? Você tem que criar condições para isso e não é do dia para o outro. Agora vamos usar a base. Vamos usar a base? Então vamos fazer um planejamento que deve demorar por volta aí de 5, 6, 7 anos, um planejamento a longo prazo, pensando no futebol, e aí você vai estruturar, você vai investir, você vai conseguir trazer jogadores importantes da base, promessas, sabe? Porque hoje em dia, se você pegar essa disputa, principalmente entre Palmeiras e Flamengo, mas são outros clubes também, os caras estão pagando uma grana por fora, né, para os pais e tal, para menino de 12, 13 anos. 12, 13 anos. Então é realmente uma disputa muito agressiva. E o Atlético não tá nessa, sabe, não tá nessa pegada. Há algum tempo já não tá nessa pegada. Então é um trabalho para mim que é a médio e longo prazo. Me fica essa impressão de que é o seguinte, o cinto apertou, Léo, e aí não tem como buscar nessa janela agora, tanto que saíram jogadores e tem proposta aí. Eu vi um documento de uma proposta aí. Quanto foi, ô Pantufa? 5 milhões de euros? 5 milhões de euros pelo Rubens, do Dínamo. Então, assim, tem mais chance de sair do que de chegar, né? Ô Romano, deixa eu pegar uma carona nessa do Rubens, só pra dizer o seguinte, se essa proposta realmente chegou e tudo, vende. Tá? Vende. 5 milhões de euros é muita grana pro Atlético hoje. O Atlético passa por dificuldades financeiras, o Atlético tinha uma programação difícil para agosto de fluxo de caixa, agosto chegou, vamos entrar em agosto, vende. O Atlético viveu uma situação com o Natan, que teve uma grande fase em 2021, o Atlético achou que ele ia romper e não rompeu, acabou, né, caindo quase que em desgraça com a torcida, vendeu mais barato e outras situações também. Mas o Rubens tem potencial, ele pode desenvolver, mas pode. Mas o Rubens vai desenvolver na lateral do Atlético, o titular é o Arana. O titular é o Arana. Se o Rubens fosse lateral titular do Galo hoje, eu diria, não vende. Porque se é um titular e é jovem, e se está em evolução, fica aí porque você pode ganhar mais à frente. Agora, é um jogador reserva de um titular que é um jogador de seleção brasileira, que precisa jogar para readquirir ritmo, ou seja, o Rubens não vai ter muito espaço para jogar no Galo, para se valorizar. Então, se realmente chegou essa proposta, vende. Aí, dá um jeito com esse dinheiro, procura um lateral mediano para ser um reserva do Arana, se não tem na base. E sobre a base, o Alê foi perfeito. Não é quando você quer. Agora, é uma prática do futebol brasileiro, quando aperta, vai na base. O Santos do Robinho e Diego é o grande exemplo disso. Eles surgiram ali porque o Santos não tinha dinheiro nenhum, pegou e deu espaço para a molecada da base, e tinham vários ali, montou-se um grande time, os caras estouraram, o Santos inclusive foi campeão brasileiro. Mas isso é comum de acontecer? Não. Cada vez menos, porque cada vez mais os jogadores mais jovens já estão saindo. Então, é um projeto para a base, não é para recorrer quando você tem uma vaga no time e precisa suprir, busca na base. Não funciona assim. Agora, sobre o Rubens, se tem essa proposta, se o dinheiro vem agora, vende. Porque tem uma situação do Santos, é meio diferente. No Santos, o Alê pode falar melhor, o Santos é bem estruturado para lançar jogador. E também tem uma cultura lá, principalmente do torcedor. Os caras têm mais paciência, Muita. Então, se por exemplo, chega um jogador estrangeiro lá, um
um cara que é contratado, ele não tem a mesma paciência com a torcida não tem a paciência com o atleta, do menino que veio da base. Então o menino que veio da base, ele tem meio permissão para poder errar, para demorar. Então eles têm essa cultura lá, eles incentivam muito o lançamento dos jogadores. Agora, mesmo o Santos, ele já foi o principal revelador, porque foi a equipe que investiu mais. Hoje em dia, você tem equipes do futebol brasileiro que investem mais na base, que dão uma estrutura melhor. E não tem como fugir a isso, né? Não é gastar dinheiro, é investimento. Até porque uma que você acerta, paga a vida inteira. O investimento todo. Então, é preciso ter atenção para todo esse processo. Não só você falar, vou lá buscar. É um trabalho que não é simples, não. Olha, o Guilherme Souza, o nosso produtor, acaba de me mandar aqui uma informação. O Atlético tem 85% dos direitos do Rubens. Então seria 5 milhões por 85%. Vende. 5 milhões de euros hoje. Vende. 5 milhões de euros daria quase o quê? 27 milhões, por aí. Seria... Eu sou péssimo nessa conta. Toda vez eu erro, mano. Eu vou consultar o Google. Eu acho que é uns 23, 24 milhões de reais por aí. Porque o euro eu acho que não tá a 5. Não. O euro tá 5,20. Tá 5,20? Então, ó, errei. Tô calculando pelo... Ah, não. É o dólar que tá 4 aí. 25 milhões e nós 26 milhões quase. Cara, é grana demais, mano. Sabe? Repito, gosto do Rubens. Acho que o Rubens é um cara que ajuda o Atlético. Já teve uma fase melhor, já teve uma fase pior. Fez um bom jogo contra o Grêmio. Mas ele é um reserva, cara. Se fosse o titular, porque o Rubens não tem muito espaço para crescer, né, Ale? Se ele estivesse jogando, você fala, vou deixar, porque com os jogos aqui, com a sequência, vai valer mais. Ele fica no banco, cara. Eu até tava discutindo se, com assim, a fase discutível dos jogadores de meio campo, se ele não teria uma vaguinha, uma brecha pra jogar na meiuca. Eu acho até que teria. Que onde ele jogou na base, né? Mas ele é jogador de meio campo. Sim, mas eu acho que o Felipão não vai fazer esse movimento. Então, não tem muito o que fazer. E eu acho que o Felipão vai transformar o Patrick em lateral esquerdo no dia que precisar o Arana não jogar. Eu vou te falar que o Patrick não gosta muito disso, não. Mas não vai ter outro. Se não tem tu, vai tu mesmo. Não tem esse ditado? É mais ou menos por aí.